Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui mais uma semana. Eu vou dar continuação no que a gente estava aprendendo até semana passada. Então, só dar um recadinho rapidinho, tá? Essa semana eu não tive tempo de olhar os e-mails, tá bom? Então, se alguém me encaminhou uma dúvida, alguma coisa semana passada, eu ainda não consegui ver, tá bom? Mas eu prometo que vou olhar todos os e-mails até essa sexta. E aí, qualquer coisa, eu trago um vídeo adicional para resolver as dúvidas, ou dependendo, eu trago na semana que vem, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, essa aula a gente vai falar de pilhas, e agora a gente vai falar de todas as pilhas comerciais que a gente tem e que a gente faz uso no dia a dia. Todas elas têm vantagens e desvantagens, tá bom? E aí a gente vai começar da mais básica de todas, tá bom? Que é a pilha seca comum ou a pilha de Lelanche. Qual que é a ideia aqui? Essa pilha, gente, é a pilha antiga, tá? A gente não usa mais esse modelo. Isso aqui entrou em desuso. Mas ele foi um dos primeiros modelos de uma aplicação comercial de uma pilha, tá? A diferença entre uma pilha e uma bateria é que a pilha não é recarregável, tá bom? Ó, inventado pelo francês Georges Lellouche por volta de 1865, esse é o tipo de pilha comumente usado em lanternas, brinquedos e controles remotos. Ficou conhecida como pilha seca porque o meio eletrolítico nela presente não é simplesmente uma solução, mas uma pasta úmida contendo íons dissolvidos. Essa pasta úmida contém amônio, que é NH4Cl, cloreto de zinco, ZnCl2 e água. Ela encontra-se em um envoltório de zinco que constitui o anodo da pilha. No centro da pasta existe um bastão de grafite ao redor do qual há uma mistura de carvão em pó e dióxido de manganês, e que funciona como cátodo. Quando a pilha está funcionando, a semi-reação do anodo é. Bom, gente, então aqui ele já disse para a gente aqui quem é o ânodo e quem é o cátodo. Lembrando que o ânodo é para onde os ânions vão e o cátodo é para onde os cátions vão, tá bom? Então a equação está aqui embaixo. A equação final, né, a principal aqui é o zinco, ó. O zinco, então, ele está perdendo dois elétrons, ó. Ele está sofrendo oxidação, tá bom? Opa, deixa eu continuar. A reação continua aqui, ó. E aí aqui é o óxido quem? O óxido de manganês está lá no meio da pilha, na presença de água, ele vira um trióxido de manganês, tá bom? Além disso, tem outras etapas, como o amônio aqui, ó. Tem o NH4 mais o OH-, ele está formando aqui NH3 e água, tá? Vai falar de todos esses subprodutos agora. Ó, os íons Zn2+, passam para a placa eletrolítica e os elétrons são enviados para a parte metálica do circuito elétrico, externo à pilha. Então, os elétrons eles vão para a carcaça metálica, tá bom? E se vocês lembrarem, na parte de trás da carcaça metálica tem tipo um fundinho, né? Aquilo lá funciona como um dos pontos, tá? Vai ser um dos polos que está conectado com a carcaça metálica. Esses elétrons migram do anodo de zinco para o bastão de grafite cátodo, da qual o dióxido de manganês, MnO2, é reduzido a Mn2O3. A semi-reação catódica é. Então, ele coloca aqui essa reação, né? Se eu tinha um elemento lá atrás que estava sofrendo oxidação, aqui o manganês está sofrendo redução, tá? Imediatamente seguida por NH4 mais OH-, formando NH3 mais água. Após longo período de uso de uma pilha, a amônia gasosa, formada ao redor do bastão de grafite, age como uma camada isolante, o que acarreta uma drástica redução da voltagem. A pilha cessará seu funcionamento quando o óxido de magnésio for totalmente consumido. Contudo, mesmo não estando totalmente descarregadas, as pilhas devem ser removidas dos aparelhos quando esses não forem usados durante períodos prolongados, pois seu eletrolito continua a corroer lentamente e o recipiente pode chegar a perfurá-lo. Se isso acontecer, haverá vazamento da pasta com o eletrolito, que além de ser tóxica, pode danificar o aparelho corroendo suas partes metálicas. Gente, o que acontece aqui é o seguinte: vocês viram que lá dentro tem amônio? Amônio é uma base. E assim como o ácido, as bases têm poder corrosivo. Então vai acumulando muito amônio lá dentro e ele acaba por corroer a pilha, tá bom? É por isso que elas racham. Principalmente em pilha antiga isso era muito comum.
Depois que a pilha alcalina surgiu, isso aqui praticamente sumiu, não acontece mais com tanta frequência, tá bom? E aqui a gente tem o desenho da pilha, a ideia do que ela é e como que ela está cortada, tá bom? Então, ó, a gente tem a carcaça metálica aqui em volta, que é o envoltório de metal. Dentro dele, ó, a gente tem aqui o nosso anodo, ó, que é essa carcaça metálica aqui, tá ok? Ó, aqui que eu falei para vocês, ó, tem parte metálica e parte metálica. O circuito se fecha aqui, tá bom? Ó, aqui é onde está o dióxido de manganês, tá bom? Que vai ser um dos elementos ali a participar da reação. Aqui a gente tem a haste de carvão, não sei se vocês sabem, o carvão é um excelente condutor de eletricidade, conduz muito bem os elétrons, tá bom? E aí a tampa superior e o eletrolito, que é a pasta aqui, que é úmida, tá? Que tem a solução de amônio aqui. E aí o que acontece? Esse amônio ele fica entre essa camada azul e vermelha, ele acaba agindo como um isolante, porque você vai criando gás e o gás não conduz eletricidade, tá bom? Por isso que essas pilhas elas eram meio ineficientes. Esse gás, inclusive, ajudava a corroer a pilha mais rapidamente e a provocar aquelas rachuras, aquelas fissuras que ela tinha, porque ele aumenta a pressão interna da pilha, tá bom? Bom, mas essa era a pilha antiga. Depois dessa pilha veio a pilha alcalina, que é um pouco como essa, mas a gente substituiu dois elementos aqui e a eficiência dela ficou muito maior. Então a gente vai falar dela agora, tá bom? Ó, a pilha alcalina é um aprimoramento da pilha de Lelanche. O anodo também é feito de zinco metálico que se oxida a íon zinco durante o funcionamento. E o catodo também envolve a redução do óxido de magnésio. Contudo, a pasta entre os elétrons contém hidróxido de potássio, que é o KOH, como eletrolito, em vez de NH4Cl. Essa substância de NH4Cl e ZnCl2 por KOH, então o que ele está dizendo aqui? Ó, substituiu o NH4Cl e o cloreto de zinco por hidróxido de potássio, que é o KOH. Isso vai ser responsável por algumas das vantagens da pilha alcalina sobre a pilha seca comum. Uma dessas vantagens é que quando estão em funcionamento, não se forma a camada isolante da amônia ao redor do catodo de grafite. Assim, sua voltagem não cai violentamente. Como eu não formo um gás dentro da pilha, gente, esse gás não age como um isolante. Porque com o que acontece? Na pilha seca comum, a anterior, esse gás impedia a passagem da corrente elétrica, então a voltagem caía mesmo a pilha ainda tendo uma determinada carga lá dentro. Isso já não acontece na pilha alcalina, porque eu não formo um gás, eu não formo um isolante dentro da pilha. Como não tem um gás lá dentro, a chance dessa pilha rachar, como acontecia com a pilha seca comum antiga, ela é menor também, eu não tenho essa diferença de pressão, tá bom? Além disso, eu ainda tenho uma base, eu tenho o KOH aqui, mas por causa da ausência desse gás, a corrosão é mais lenta. Então, assim, lógico, se você deixar esquecer essa pilha dentro lá um tempo, ela vai estragar lá dentro também, tá bom? Essas pilhas fornecem corrente elétrica a um circuito de maneira mais eficiente. Sua vida média é maior, elas têm uma vida mais longa, porque o zinco não fica muito tempo exposto ao meio ácido causado pelos íons NH4+ do NH4Cl presentes na pilha seca comum. As pilhas alcalinas podem ser armazenadas por mais tempo sem sofrer uma autodescarga tão intensa como sofrem as pilhas secas comuns, tá? Provavelmente, gente, todas as pilhas que vocês têm em casa hoje em dia são pilhas alcalinas, tá bom? Bom, além da pilha alcalina, a gente tem a pilha de mercúrio. Essa aqui, gente, é aquela pastilhinha que vai em laser, vai numa placa-mãe de um computador, vai num controle de automóvel, daqueles que você dispara e controla o alarme, na chave do carro, quando você também tem o alarme embutido ali. Ela vai nesses sistemas e ela tem uma vantagem. A vantagem dessa pilha, gente, que apesar dela ser, em termos energéticos, assim, ela tem uma capacidade de carga não tão grande quanto a anterior, ela tem a capacidade de fornecer uma tensão constante. Então, o índice de tensão dessa pilha, ela cai muito menos do que o da anterior, tá bom? Bom, então vamos lá, eu vou ler aqui e vou colocar a reaçãozinha para vocês. Nesse tipo de pilha, o anodo é constituído de amalgama de zinco, zinco dissolvido em mercúrio. O catodo contém óxido de mercúrio e o eletrolito hidróxido de potássio. A equação que representa a reação global dessa pilha é
zinco mais óxido de mercúrio, formando óxido de zinco. A vantagem da pilha de mercúrio em relação à pilha seca comum e alcalina é que a voltagem permanece mais constante, enquanto nas outras pilhas secas ela decai com o uso, embora essa queda seja mais acentuada na pilha seca comum. Essa característica a torna adequada para dispositivos sensíveis tais como aparelhos auditivos, instrumentos científicos e relógios. No fundo, o que essa pilha tem de diferente da outra é que ela é mais estável. Ela fornece valores de tensão mais constantes, então ela é mais confiável, tá bom? Por isso que a gente vê ela em aparelhos eletrônicos de mais precisão, tá bom? Bom, vamos continuar. A gente vai falar aqui da bateria agora de ácido chumbo. Essa aqui é a bateria automotiva, tá bom? Ó, bateria de 12 volts usada nos automóveis, também chamada acumulador de Plant, constitui na associação de 6 pilhas ligadas em série, cada uma fornecendo aproximadamente 2 volts. Sua invenção é atribuída ao francês Raymond Gaston Plant em 1859. O anodo desta bateria polo-negativa é constituído por um grupo de placas de chumbo, e o cátodo pode ser uma série de placas de óxido de chumbo. A equação da semi-reação do anodo é, então a gente tem o chumbo mais sulfato aqui, formando sulfato de chumbo, e aí está liberando 2 elétrons. E aí do outro lado, ó, a gente tem o óxido de chumbo, a presença de um ácido, ó, H+, sulfato, recebendo esses elétrons e formando água aqui, além do óxido de chumbo. Aí somando as duas reações, a gente tem chumbo mais óxido de chumbo no meio ácido, tá? Então aqui ele colocou o sulfato, isso aqui é o meio ácido, tá? Formando sulfato de chumbo e água. A reação, gente, a gente já tem todas as bases para entender. Mas como ela é um pouco complexa, só olhando assim pode ficar um pouco mais confuso. O que é importante? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de cada uma delas para falar do uso e o que favorece o uso, tá bom? A gente não está tentando entrar e compreender completamente todas as reações de todas as pilhas, tá? Aqui é muito mais um sentido de vocês conhecerem as aplicações dessas pilhas e por que elas são diferentes entre si. Pilhas, baterias, se a gente parar para pensar, a gente tem uma série delas no dia a dia e elas têm usos distintos e a gente nem se dava conta, tá bom? Bom, depósitos de sulfato de chumbo sólido acumulam-se lentamente nas placas. À medida que a produção de corrente prossegue, a bateria vai se descarregando e a solução de ácido sulfúrico, o eletrolito, fica mais diluída e menos densa. Observando a equação global, constata-se que para cada 1 mol de chumbo que reage, 2 mols de ácido sulfúrico são gastos e 2 mols de água são formados. Uma bateria de ácido chumbo pode ser recarregada passando-se por ela uma corrente contínua em direção oposta. Essa corrente é fornecida pelo alternador ou gerador, que funciona quando o motor está ligado, o que força a reação a acontecer no sentido inverso. Após recarregamento, uma bateria está em condições de produzir corrente elétrica novamente. Então aí aqui, gente, a gente começa a ter o processo de reversão. Até então a gente estava falando das pilhas, na pilha não. Tá? A maneira, inclusive, como ela era construída não permitia a reversão. Já nas baterias é diferente. Outra coisa que vocês acabaram de aprender aqui agora também é que é o seguinte, a bateria de carro nada mais é do que uma série de baterias de 2 volts colocada em série. Então, por exemplo, a bateria do seu carro, que é de 12 volts, ela tem 6 células de 2 volts cada uma. Se a bateria for de 14 volts, ela tem 7 células de 2 volts cada uma. Uma bateria de caminhão que é de 24 volts tem 12 células de 2 volts cada uma. Tá bom? Bom, vamos continuar. A gente vai falar agora da bateria de níquel-cádmio, tá bom? E depois a gente vai falar das baterias de lítio. Bom, o que é a bateria de níquel-cádmio? Essa aqui é aquela bateria de celular antigo lá de trás, que o pessoal falava que ela viciava. Como assim? Você tinha que esperar essa bateria descarregar completamente antes de poder recarregá-la novamente. Senão você corria o risco dela nunca mais conseguir pegar a carga completa, tá bom? Bom,
Isso aqui era muita verdade para os primeiros aparelhos de celulares que saíram, os primeiros portáteis, tá bom? Que eles usavam esse tipo de bateria. Essa é uma bateria que ela é muito tóxica, o que vai dentro dela é muito problemático, então o descarte dela é problemático e por causa disso ela foi entrando em desuso e hoje praticamente não serve, praticamente não é usada para nada, tá bom? Bom, as baterias de níquel-cádmio, também conhecidas como baterias NiCad, são recarregáveis e foram bastante empregadas em filmadoras, computadores portáteis, máquinas fotográficas digitais, telefones celulares e telefones sem fio. Essas baterias são formadas por associações de duas ou mais pilhas de níquel-cádmio, nas quais anodo é formado por cádmio metálico e o cátodo por um composto de níquel. O eletrolito nessa pilha é uma pasta contendo solução concentrada de KOH. A equação da semi-reação no anodo é, então tem o cádmio mais hidróxido, formando hidróxido de cádmio. E aí embaixo eu tenho trióxido de níquel, mais os elétrons formando dióxido de níquel, mais duas hidroxilas. E aí a gente tem a reação global do cádmio e do níquel ali, tá bom? A vantagem dessa pilha é o fato dela ser leve e facilmente miniaturizada. Além disso, a voltagem permanece constante até que ela seja totalmente descarregada. Isso acontece porque as concentrações iônicas internas não variam durante sua utilização. Porém, as baterias de níquel-cádmio são significativamente mais caras que as pilhas secas comuns. E, além disso, a elevada toxicidade do cádmio é a sua principal e mais notável desvantagem, tá? Outra coisa que ele não anotou aqui é o fato delas viciarem, como a gente tinha falado antes. Então, você tem que esperar ela descarregar completamente antes que você possa dar uma carga nela. Aí veio a sucessão, que é essa aqui, tá? Bom, na verdade, essa aqui de hidreto metálico não, é a bateria de íon de lítio, tá bom? Bom, a bateria de hidreto metálico. As baterias de níquel, cádmio. Peraí, gente. A de níquel, cádmio foram as primeiras a serem utilizadas, tá bom? O problema delas era a toxicidade. A que tem o problema de viciar é essa aqui, é a de hidreto metálico, tá bom? Tinha confundido. Bom, as baterias de níquel-cádmio contêm um metal altamente tóxico, o cádmio, o que causa muita preocupação sobre seu descarte. Mesmo o problema da anterior, ela também tinha isso. Tendo em vista essa preocupação e também graças a recentes avanços tecnológicos, há uma tendência a substituir a bateria de níquel-cádmio nas diversas finalidades a que se destinam pelas baterias de hidreto metálico, nos quais o anodo é constituído de uma placa metálica contendo hidreto de um metal apropriado, metal representado por um M na equação. A semi-reação anódica envolve a oxidação do hidrogênio, que vai do número de oxidação -1 ao hidreto, ao número de oxidação +1 na água. Simplificando, ela pode ser assim equacionada. Então, eu tenho um metal mais um hidróxido, tá? E aí, esse metal aqui, ele vai receber elétrons, eu vou perder esse hidrogênio e eu formo água. A semi-reação catódica é a mesma das baterias de níquel-cádmio, que é a anterior, que envolve redução do níquel. O desempenho da bateria de hidreto metálico é superior ao das baterias de níquel-cádmio, com a vantagem de não envolver o risco ambiental associado ao cádmio. Tá, ela não tem o risco ambiental, mas ela vicia. Vamos para a próxima. E aí aqui, essa aqui são as baterias de íon lítio, que é as que a gente usa hoje em dia, tá? As baterias de íon lítio são baterias recarregáveis e possuem alta capacidade de armazenamento de energia. São bastante empregadas em telefones, celulares, filmadores, notebooks e tablets. O cátodo é geralmente constituído de óxido de lítio cobalto e o anodo é constituído de carbono grafite. O eletrodo é uma mistura de materiais orgânicos apropriados e sais de lítio. Essa mistura tem consistência de borracha e é boa condutora de íons lítio, que é o L+, que é um cátio. Durante a carga da bateria, o cobalto é oxidado e os íons lítio migram pelo eletrólito do eletrodo do óxido de lítio e cobalto para o eletrodo de grafite e se ligam ao carbono. As equações das semi-reações estão acima do proposto desse livro. O que ele quer dizer aqui? Tem 5, 6, 7 etapas diferentes do processo de oxidação dessa pilha. E não é só um processo de oxidação-redução comum, a gente tem uma migração de íons aqui dentro também. Então ela tem um sistema muito completo. Então ele não vai discutir isso aqui,
Mas o que que a gente é importante da gente saber dela? Vamos lá, é a gente saber para que serve, quais são as vantagens. Algumas das vantagens dessa bateria, elas são mais leves que os outros tipos de bateria, recarregáveis e do mesmo tamanho. Armazenam grande quantidade de energia por unidade de massa, pois o lítio tem pequena massa molecular. Mantém relativamente bem a carga, pois quando não estão em uso, a autodescarga é muito lenta. Não apresentam efeito memória, assim não é preciso descarregá-la totalmente antes de dar recarga, como acontece, por exemplo, com as baterias de níquel-cádmio. Suportam centenas de ciclos de carga e descarga. Bom, gente, toda bateria chega uma hora que a vida útil dela desaparece e está relacionado com o número de ciclos de carga e descarga que ela pode suportar. Quanto mais estável uma bateria, mais ciclos de carga e descarga ela pode ter. Um exemplo são as baterias de automóveis, elas têm uma média de ciclos de cargas e descargas em torno de 300. Quando ultrapassa esse limite, a bateria tende a perder potência e deixar de ser útil, tá bom? Bom, aqui elas oferecem risco ambiental menor que as baterias de níquel-cádmio, mas ainda oferecem risco, ainda tem metais ali dentro, tá? São extremamente sensíveis a temperaturas altas. O calor faz com que elas se decomponham muito mais rapidamente que o normal. Um material orgânico presente no meio eletrolítico é combustível. Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma época aí que tinha uma marca de celulares que andou tendo baterias que elas estufavam e alguns poucos aparelhos chegaram a explodir. Por quê? Porque dentro da bateria de lítio tem combustível lá dentro. Esse combustível é a pasta que faz com que os íons tenham como se movimentar lá dentro, tá bom? E aí, como que esse problema acontecia? O aparelho esquentava muito, a bateria decompunha, liberava um gás, esse gás inchava a bateria, e aí, lógico, inchava ao ponto de rachar, liberava o gás, entrava em contato com o calor do próprio aparelho, da eletrônica funcionando, e podia explodir, tá bom? Mas isso já foi corrigido, isso faz muitos anos que a gente não ouve falar de nada desse tipo, tá bom? Bom, por último, gente, a gente tem as células de combustível, tá? Para quem é entusiasta do automobilismo, gosta de carro, gosta dessa ideia do carro elétrico que está surgindo agora, boa parte deles utilizam isso aqui. O que é uma célula de combustível? Ele basicamente é uma bateria, tá? Que ela vai ser alimentada por hidrogênio e oxigênio. Você vai estar formando como produto final água, vai estar gerando uma grande quantidade de corrente elétrica ali dentro. Essa corrente elétrica você migra ela por um motor elétrico e você tem o funcionamento do carro. Veja que você tem duas maneiras de utilizar o hidrogênio como combustível. Você pode fazer um processo por uma célula combustível como essa, que você tem uma eficiência energética na ordem de 60% a 70%, ou você pode queimar ele como um gás. E aí, através do calor e do arrasto da ignição, como no motor a combustão interna, por exemplo, você vai poder produzir movimento mecânico. O que os carros mecânicos, os carros a combustível fóssil, ou mesmo um carro moderno que usasse hidrogênio como combustível, mas ainda com motor de combustão interna, tem de desvantagem? Toda energia que eles conseguem retirar do combustível não consegue passar de 30%. Isso se deve a um negócio que chama ciclo de Carnot. A gente não vai falar muito disso agora, tá? Mas esse é o motivo principal dos motores elétricos eles conseguirem apresentar mais potência com a mesma quantidade de energia. Isso se deve ao fato que os motores elétricos eles têm uma eficiência de 60, 70, 80%, dependendo do motor elétrico, tá bom? Bom, mas isso aqui então é uma célula de combustível, tá bom? Vou mostrar para vocês aonde que se usa isso e qual que é a ideia dela, né? Então isso aqui é usado em carros elétricos, ó. Ele já foi usado no programa Gemini, Apollo e o ônibus espacial da NASA. Por quê? Isso aqui é uma fonte limpa de geração de energia elétrica. E como subproduto você está gerando o quê? Você está gerando água pura. Então, até aqui nenhuma desvantagem. A única desvantagem até o momento, gente, é o custo. O custo de produção dessa célula é meio elevado, tá bom? Então a gente tem as reações, tudo descrito, tudo certinho aqui no canto, ó. E aí o que eu vou pedir para vocês fazerem então? Vou encerrar essa aula por aqui. Vamos fazer um exercício junto aqui, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês fazerem os demais exercícios para casa, tá bom?
Então, a gente tem aqui o exercício 45 e o 46. Eu vou fazer o exercício 45, tá bom? Vou pedir para vocês fazerem do exercício 46 até o 49 em casa, tá? Se vocês conseguirem me entregar até o dia 15, seria ótimo, tá bom, gente? Então, vamos lá, vou resolver o primeiro. Ó, nas pilhas comuns usadas, por exemplo, em lanternas e brinquedos, as semi-reações podem ser assim equacionadas. Então, por reação 1 e 2. Só de bater o olho aqui, gente, o que a gente lembra? A gente lembra das duas primeiras pilhas que a gente viu, que foi a pilha de Lalouche, que foi a primeira, que é a pilha seca convencional, e a gente lembra também da pilha alcalina, tá bom? Bom, isso aqui só bater no olho já me chamou a atenção. Cite uma espécie química cuja quantidade diminui com o funcionamento da pilha. Gente, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem que encontrar o elemento que está sendo o quê? Oxidado, não é isso? Ó, o zinco metálico está indo para um íon, ó, Zn2+, ele está sofrendo o quê? Corrosão, tá bom? Então, ele está diminuindo, ok? Bom, o que mais que acontece aqui, ó? Eu tenho aí a transferência de elétrons, aí aqui na minha segunda reação tem quem, ó? Tenho água reagindo com óxido de manganês, mais esses dois elétrons que foram gerados aqui em cima, formando trióxido de manganês, ó. Então, eu estou agrupando agora as moléculas de manganês, tá? Estou liberando OH-. Outro composto, então, que também está sendo utilizado aqui, água, tá bom? Eu também estou pegando a água, também estou consumindo água e estou liberando íons hidroxila, OH-. Só que como provavelmente dentro da pilha você tem muito mais umidade, isso aqui vai deixar de funcionar quando provavelmente o número de placas de zinco já tiver mais corroído lá dentro, tá? Isso aqui é o item A. Item B. Qual das semi-reações ocorre no cátodo? Bom, vamos lá. O cátodo é para onde os cátions vão. O ânodo é para onde os ânions vão. Tá ok? Então vamos lá. Só por aqui a gente já consegue saber então que para o cátodo vão ter que ir quem? Vão ter que ir os cátions, que são o Zn2+. Tá ok? Bom, isso aqui é uma intuição. Mas aí a gente consegue voltar, ó. A gente fez isso aqui, a gente falou dessa pilha, né? Ó, vamos falar um pouquinho dessas reações que estão colocadas aqui, ó. São basicamente essas duas, né? Aí a gente já dá uma olhadinha aqui e já procura o cátodo, ó. Nananã. Semi-reação. Os elétrons migram do anodo, zinco, para o bastão de grafite, no qual o dióxido de manganês é reduzido a MnO3. A semi-reação catódica é o que vai a reação que acontece no cátodo, então é essa aqui, gente, ó. Óxido de magnésio mais água mais dois elétrons formando trióxido de magnésio, tá bom? Então a outra reação, a primeira reação acontece aonde? Acontece no anodo. Bom, a gente volta lá no exercício, tá bom? Bom, isso foi a letra B. Então a gente sabe que é a reação 2 que acontece no cátodo. C. Qual das semi-reações acontece no polo que emite elétrons? O polo que emite elétrons é o polo de zinco, é a primeira reação, tá? Para qual parte do circuito, para qual das semi-reações ocorre no polo que emite elétrons para a parte do circuito externo à pilha? É a primeira reação, é a reação com o zinco, tá bom? Bom, então, a primeira reação é a letra C, a segunda reação é a letra B, e a primeira aqui é a placa de zinco e a água que está sendo consumida, tá bom? Bom, gente, esses exercícios de pilha são um pouquinho mais complicados, provavelmente vai ter dúvidas, tá bom? Vocês encontrando qualquer coisa, vocês me mandam um e-mail com o número do exercício, a página e a dúvida certinho, e eu trago na próxima aula ele resolvido para vocês, tá bom? Então era isso, a gente se vê de novo semana que vem. Tchau!